Bom dia, meu irmão, minha irmã, que sempre nos acompanha neste nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus toda manhã. E espero que hoje a palavra te ajude. Estamos no dia 26 de janeiro da terceira semana do Tempo Comum. Porém, no dia de hoje, a igreja celebra a festa dos bispos, não? De São Timóteo e São Tito, que são discípulos de São Paulo e que Paulo sagrou, ordenou e colocou à frente de duas igrejas. Então, são discípulos na fé, filhos na fé de São Paulo. E a igreja, celebrando a festa destes bispos, quer manifestar que não só a vocação ao episcopado, ao presbiterato, ao que for, mas só há um cristão e nasce frutos, e um desses frutos pode ser o serviço à igreja como bispo, como padre, como diácono, enfim, como for, se de verdade recebemos a fé, se de verdade abraçamos a fé. Ontem escutávamos, não, na festa da conversão de São Paulo, que primeiro Deus tem que manifestar-se, não aparece no momento especial da vida de Paulo e marca a sua vida daí para frente. Tá? E Paulo vai percorrer um caminho de conversão, de amadurecimento na fé pessoal, mas também essa iluminação de Deus na sua vida e tudo aquilo que foi São Paulo como um grande rabino, um entendido na Escritura, um entendido no judaísmo, lhe ajudará a ser um bom profeta, um bom apóstolo, um bom catequista. E por isso será um instrumento para tocar corações, para fazer discípulos, para fazer filhos na fé. Porque se trata disso hoje um pouquinho, essas cartas, não temos duas cartas que Paulo envia a Timóteo e uma que ele escreve a Tito, todas as recomendações de como organizar a igreja, de como conduzir a fé das igrejas que eles estão à frente. Porém, no início da carta, hoje a primeira leitura da festa de hoje, ou podemos pegar uma das cartas de Paulo a Timóteo, não? Ou a que Paulo escreve a Tito. Eu vou fazer o comentário da segunda carta de São Paulo a Timóteo, dos capítulo 1, do versículo 1 ao 8. E vou destacar um trecho na carta que é interessante. São Paulo diz assim: recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tivera tua avó Loide e tua mãe Eunice. Primeira coisa, o ambiente no qual a fé de Timóteo cresce é que ele nasceu num contexto, a avó, a mãe, influências grandes na vida de uma pessoa, não que a figura paterna é menos importante, e no judaísmo seria um papel fundamental, mas se nota que aqui o pai de Timóteo, bem provável que era um pagão, mas a conversão da mãe, Eunice, e da avó Loide ao cristianismo, foi um terreno fértil para ajudar a fé deste rapaz, deste jovem, deste bispo. Por isso, hoje em dia, é fundamental a transmissão da fé. Transmitir a fé ao outro, à próxima geração, aos nossos filhos, aos nossos netos. A transmissão da fé, que não significa apenas transmitir conteúdos programáticos, que o fará a catequese paroquial, mas se queremos de verdade fazer uma catequese paroquial sob a inspiração da iniciação cristã, como orienta a CNBB e como a Arquidiocese de São Paulo tenta implantar aqui
na arquidiocese, é muito mais do que passar um conteúdo programático, é um ambiente, um testemunho. Eu diria que o catequista se torna, como aqui a avó e a mãe de Timóteo, uma extensão, é uma comunidade, são pessoas que passam a sua experiência de fé, passar a fé. Claro que depois terá um conteúdo programático, temas, a história da salvação, o que você quiser. Mas é muito mais do que passar uma aula. Temos que deixar essa ideia de passar aula, é passar a fé, passar o testemunho, aquilo que marca a minha vida, que alimenta a minha vida. Paulo é bem provável que ajudou Timóteo e a Tito, porque além de ensinar, dava o seu testemunho do que isto modificou na vida dele. Esse testemunho que deve marcar o coração daqueles aos quais nós passamos a fé. Porque continua Paulo, sem dúvida, assim é a tua fé. Cresceu num ambiente fértil, uma terra boa. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Porque essa fé que a gente recebe sempre está na prova e precisa ser reavivada. Este dom de Deus, aqui, claro, Paulo está lembrando a imposição das mãos, que é a ordenação de Timóteo para o episcopado. Mas mesmo que não seja para um serviço específico, a igreja nos ungiu, nos derramou em nosso coração o dom de Deus pelo batismo. E a missão da igreja, na missa dominical, nos nossos encontros de oração, o que for, reavivar o dom da fé que temos recebido. Por isso espero que é uma missão muito importante, receber a fé, transmitir a fé, mas sempre reavivá-la, sempre alimentá-la, sempre de verdade não deixar que ela desanime, que ela esmoreça, que ela enfraqueça. Não é achar que a fé nos é dado um dado pronto, acabado, e que não tem que trabalhar, não tem que alimentar, não tem que fortalecer essa fé que recebi. Por isso espero que de verdade o Senhor nos ajude, para como termina a carta, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. E é isto que nós devemos ter, esta fé, nos ajudar, apesar do mundo contrário à fé que nós vivemos, não desanimar, não nos envergonhar desta fé que temos recebido e vivemos. O evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. É o envio dos 72 discípulos, 2 a 2, a todo lugar onde Jesus devia ir. Porém, Jesus dá algumas recomendações. Primeiro, rezar, porque a messe é grande, falta operários. Não gente que pega o ofício, dirá tantas vezes São Gregório Magno, se não me engano, num sermão. Mesmo Santo Agostinho vai por esta... Muitos vivem o ofício de anunciadores, de pregadores, de missionários. Poucos, de verdade, são operários, trabalhadores. Porque qual é o espírito do trabalhador? Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Saber que aqueles nos quais nós fomos enviados, mesmo sendo gente de igreja, que foi batizado, que mas ainda talvez não foi evangelizado. Hoje se fala muito na igreja de reevangelizar os batizados, ou até evangelizar, porque receberam os sacramentos, vivem um ambiente religioso, graças a Deus, dentro da igreja, mas não receberam uma evangelização, uma formação. Passou-se a fé a eles, criou neles uma fé adulta, aquela fé que confia em Deus, que espera, que de verdade se fortalece nas promessas de Deus sobre nós. Então, e como que deve ser este que de verdade
anuncia, não confiar não sei como dizer, numa espécie de segurança humana, não levar bolsa, nem sacola, nem sandália. Aqui não é que fala Paulo, o Evangelho, Jesus, de ser mal educado. Não cumprimenteja ninguém no caminho. Não é esta coisa. É não deixar que o afeto, as ligações afetivas, sentimentais, nos impeçam da urgência da missão de evangelizar. Este cumprimentar, este deixar que o afeto, às vezes, nos atrapalhe. Não? Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro a paz esteja nessa casa, e se ali morar um amigo da paz, a vossa porta pousará sobre ele. Sempre levamos a paz. A paz que primeiro apaziguou o meu coração desta minha agitação de buscar a vida no dinheiro, nos afetos, nas minhas paixões. Primeiro, tenho que ter recebido a paz que apaziguou, deu paz ao meu interior, para transmiti-la ao outro. E se lá de verdade houver um coração que acolhe esta paz, que bom. Se não, a paz volta. Permanecei naquela casa, comer e beber do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, aquele que anuncia não tem outra recompensa no seu evangelho. Não está à busca de dinheiro, de bem-estar, de bens. Não que não mereça, como dirá o próprio São Paulo em algumas cartas. Aquele que é o apóstolo, aquele que evangeliza, tem direito ao sustento da igreja que o sustente, para que ele viva para o evangelho. Mas aquele que é enviado não pode agora buscar como se o sentido da vida estivesse nas seguranças materiais. Não, é um homem que vive daquilo que Deus lhe dá, do que os irmãos partilham e está em paz. Não vive buscando riquezas, acumular, que é triste quando o missionário, quando o padre, quando alguém da igreja que é enviado numa missão busca esses interesses, o evangelho perde força e ele por dentro é envenenado, ele também perde esta força da fé, esta força de anunciar, de transmitir a fé. Primeiro tem que viver firme na fé. Então espero que de verdade a palavra de hoje nos ajude, nos transforme em testemunhas que o único interesse que temos é de levar Cristo ao outro. É de levar a boa nova do Evangelho para que outros de verdade experimentem a alegria de terem recebido a fé, de ter recebido a força do Evangelho. Por isso, no dia de hoje, faça a oração coleta, a oração da missa de hoje, da festa da memória de São Timóteo e São Tito. Oremos. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos, pela intercessão de ambos, viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.